Vou ler para os irmãos. Vou ler para os irmãos, mas principalmente para mim. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esse texto me empolga, sempre me empolgou, porque esse texto aqui mostra para nós que o Evangelho de Deus é a coisa mais importante que tem. Que o Evangelho, irmãos, é mais importante do que tudo. Para mim, o Evangelho da graça de Deus é mais importante do que a água que eu bebo. É mais importante do que o ar que eu inspiro e respiro. É mais importante do que a minha própria vida. O Evangelho para Paulo, irmãos, era tudo, como vocês estão vendo aqui. Era mais importante do que a vida dele. Se tinha uma coisa que Paulo fazia questão, era de não abrir a mão do Evangelho. Era algo essencial e vital para ele. Era tudo para ele, irmãos. Era a vida dele. E uma coisa tão importante que esse texto mostra, que além de tudo isso, do Evangelho ser a minha razão, ser tudo para mim, o Evangelho é mais importante que a minha vida física, irmãos. Mais importante. E além disso, era no Evangelho que ele tinha prazer. Ele diz aqui que mas em nada faço questão. O resto é resto. Não faço questão de nada. Nem tenho a minha vida por preciosa. Contudo que se cumpra, com alegria. Com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Era a alegria de Paulo, irmãos. Paulo tinha prazer no Evangelho. Ele se alegrava no Evangelho. O que é o Evangelho? Hoje eu vou falar disso. É a minha mensagem durante todo o tempo. É o Evangelho. O que é o Evangelho? Quero lembrar aos irmãos que o Evangelho da graça de Deus, ele consiste na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. E a boa notícia que nós temos da morte de Cristo é que aquela morte é a nossa morte. Que aquela morte que Cristo nos fez morrer com Ele, irmãos. E a boa notícia que nós temos da ressurreição, notícia para nós, para mim, é que aquela ressurreição é a nossa ressurreição. Isso é o Evangelho. E que a partir da ressurreição, Cristo, Ele vive em nós. Ele vive em nós. É o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno, irmãos. Ele sempre existiu. Ele existe e sempre existirá. Em Apocalipse 14, versículo 6.
Irmãos, o Evangelho é eterno. Deus não tem dois evangelhos. Esse Evangelho que aparece nesse texto é o mesmo Evangelho que nós cremos. Ele é chamado de Evangelho eterno. Por que eterno, irmãos? Porque ele existe na eternidade. Ele é muito antes de qualquer coisa. E ele continuará depois. Ele é eterno. E tem um texto, dois textos que eu vou ler para os irmãos, e os irmãos conhecem muito bem. Para mim, esse texto aqui que eu vou ler para os irmãos descreve de maneira tão profunda, ao mesmo tempo tão singela, o Evangelho. Se eu tivesse só esses dois textos, eu já tinha tudo para a minha vida e para pregar. Então, em Gálatas 2, versículo 19 e 20, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto, irmãos, descreve o Evangelho de maneira genial. A genialidade desse texto, irmãos, é suficiente para nos mostrar a riqueza do Evangelho. O maior evento da história da humanidade pode ser descrito nesses dois versos. Irmãos, nada pode existir a parte desses dois versos. O Velho Testamento não pode existir. O Velho Testamento não tem sentido nenhum a parte desses dois versos. O Novo Testamento, irmão, não tem sentido nenhum a parte desses dois versos. Nada tem sentido a parte do que você ouviu nesse texto. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes, não já? Quem sabe eu mesmo já devo ter lido milhares de vezes. Milhares. Você já leu esse texto várias vezes. Você já ouviu esse texto pregado aqui inúmeras vezes. Mas eu quero dizer para os irmãos, para vocês aqui, se o seu coração, agora nesse momento, e todas as vezes que você lê esse texto, se o seu coração não fica maravilhado, não fica saltando, fica maravilhado, eu quero dizer o seguinte para vocês: você está num lugar muito perigoso. É sinal vermelho para você. Talvez é o amarelo ainda. Se quando você lê esse texto, você já se acostumou com ele, seu coração não fica mais maravilhado, você está num lugar perigoso. Eu estou alertando vocês. Alguém disse, irmãos, que um pregador famoso, muito antigo, em uma das suas mensagens também famosa, ele disse que, referindo-se a Jesus Cristo, a crucificação de Jesus, ele disse assim: o carpinteiro de Nazaré, com 3 pregos e um martelo, reformou o mundo. Irmãos, nada pode estar mais distante do que isso. Nada pode ser mais enganoso do que isso. Porque Jesus Cristo não veio para consertar pecadores, para consertar nossa vida. Jesus não veio, irmãos, para reformar o mundo. Ele não faz isso. Você deve já ter lido que ele disse, e ele mesmo falou: eis que eu faço novas. Quantas coisas? Eis que eu faço novas. Ele não disse que ia reformar. Esse mundo só presta por fogo.
E o Senhor fará uma nova terra e um novo céu. E o pecador só presta para o fogo também. Só presta para a morte. Então Jesus Cristo, irmãos, não veio aqui consertar pecadores. Ele veio crucificar os pecadores, para matar a vida pecadora deles e substituí-la pela vida dele. Porque é o que esse texto está dizendo. É uma questão de substituição de vida, irmãos. Substituição. Cristo vive em nós. Mas você não pode dizer Cristo vive em mim se antes você não dizer que Cristo vive, que você está crucificado. Antes de dizer que Cristo vive em mim, irmãos, eu preciso dizer que eu estou crucificado com Ele. E a maneira como Ele fez isso, vocês sabem também. Foi quando Ele nos atraiu naquela cruz e nos colocou nele para que nós morrêssemos. E quando nós morremos com Cristo, irmãos, nós ganhamos o direito da ressurreição com Ele. E Ele nos ressuscitou com Ele. E Ele nos deu a vida dele. E vários textos, Jesus dizendo, eu vos dou a vida eterna. E significa, quando Ele diz, eu vos dou a vida eterna, irmãos, significa substituição. Significa que Ele tirou a nossa e colocou a dele. Significa que nós morremos e ressuscitamos com a vida dele, e que Ele vive em nós. Irmãos, o Evangelho não são instruções de como fazer a vida cristã. Não é. Eu comprei um brinquedinho para o Eduardo, desse que a pessoa mesmo vai montar peça por peça, fazer o brinquedo. Aí ele deixou no sofá tinha uns papeizinhos verdes jogados no sofá. E eu então peguei aqueles papéis e amassei e fui jogar no cesto do lixo. Aí ele gritou: para, pai, não joga. Eu falei: por quê? Ele disse: porque esses papéis são as instruções para mim montar o meu brinquedo. Sem ele eu não consigo fazer. O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho não são instruções de como você fazer a vida cristã. Jesus Cristo não quer viver a vida dele em você com a sua ajuda, muito menos ajudar você a viver a vida dele. Então, o que é então? É o que está escrito no texto. Se você consegue crer, é só o que está escrito no texto. O que está escrito no texto? Cristo vive em mim. Isso é o Evangelho. O Evangelho que eu estou dizendo para os irmãos, da graça de Deus, é isso. Em João 15, no versículo 5, é um texto que a gente tem estudado bastante aqui também. João 15, versículo 5. Irmãos, presta atenção. O conceito de videira, essa videira que Jesus disse que Ele é, o conceito dessa videira é o conceito de identificação. Ele diz assim, pode repetir o texto? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, para. Ele diz assim, eu sou a videira. Agora veja, irmãos, o conceito de identificação que Deus quer que você perceba, que você entenda, que você compreenda, irmãos. Ele está dizendo, eu sou a videira. Aí ele diz, e vocês são as varas. Está vendo? As varas estão na videira. E ele diz assim, para você entender ainda mais, está em mim e eu em vocês. Vocês estão em mim, é morte na cruz. Eu estou em vocês, é a ressurreição, é vivendo. Irmãos, é isso que ele quer dizer nesse texto.
E ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. E as pessoas entendem então que é ele lá, eu aqui, mas eu preciso dele para que eu faça as coisas, para que eu cure as pessoas, para que eu faça tais coisas. Não, irmãos, você não entendeu o conceito. Você não entendeu que ele falou que você é a vara, que você está nele, ele está em você, e que sem isso você não pode fazer nada. Que sem mim, ou seja, sem você nele, sem ele em você, você não pode fazer nada. Você não pode dar fruto. Você não dá fruto. Você não produz fruto. Você reproduz fruto. É diferente. Os frutos são de Cristo. Os frutos são produzidos por Jesus Cristo, irmãos. Em nós, que apenas reproduzimos os cachos dos frutos de Cristo. Os cachos do seu amor, da sua paz, da sua santidade. E nós. Entende, irmãos? E sabe por quê? Porque não existe mais o eu. Eu nele é imprescindível. Eu nele estou morto. Você sabe onde é que está o poder de ser frutífero para Deus? Pela vida de Cristo? É quando não existe mais o eu. Quando o eu foi crucificado. Irmãos, é isso que eu quero. Isso que eu quero. O desejo do meu coração, todas as vezes que eu penso nos irmãos, em mim, eu penso em qualquer pessoa, mas principalmente nos irmãos, porque é aqui que eu vivo. O desejo do meu coração é que vocês, não é que vocês fiquem mais inteligentes do que já são, ou que vocês fiquem mais cultos, ou mais sabidos. Não, o desejo do meu coração é que Jesus Cristo esteja se revelando para você, e que você queira mais, e ele se revela mais, e você quer mais, e você quer mais, e o seu coração seja totalmente. Você entende o que é totalmente? Você entende o que é parcialmente? Que seja totalmente devoto a ele. Quando eu oro pelo Gabriel e pelo Eduardo, quando eu oro por eles, meus filhos, eu não oro por grande inteligência. Eu não oro para que eles sejam prósperos aqui nessa vida, não, irmãos. Eu não oro nem para que eles sejam devotos à igreja e às coisas da igreja. Ué, você não quer que eles sejam devotos à igreja? Você não quer que eles sejam amantes das coisas da igreja? Frequentadores assíduos? Não, irmãos. Eu não quero que eles sejam assim. Eu oro para que eles sejam, para que eles conheçam o Evangelho de Jesus Cristo, que eles conheçam a obra do Calvário, que estejam crucificados com Cristo, que Cristo viva neles, se revelando, que eles conheçam a Cristo, e que o coraçãozinho deles seja totalmente dedicado, não à igreja, mas a Cristo. Aí, se o Senhor der essa graça, o Senhor pode fazer deles o que Ele quiser. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje. Mas, irmãos, escute, vou dizer para vocês: nada pode preencher os irmãos, nada pode encher os irmãos, nada pode satisfazer os irmãos, e a mim também, só Cristo. Veja o texto de Efésios 3, o versículo 17 até o 20. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que sejam arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer a luz de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é o
Então Deus tem um projeto, irmãos. Qual é o projeto de Deus? Nós precisamos entender isso. Sabe qual é? É que Cristo habite em nós, no nosso coração. E diz o texto aí, irmãos, que Ele habita no nosso coração por algumas coisas. Aí Ele diz assim: para que você seja cheio de Deus, irmãos, cheio de Cristo. E esse Cristo, presta atenção, esse Cristo do qual você está cheio, ou você não está cheio? Você não está cheio de Cristo? Você não acredita que a pessoa divina está vivendo no seu corpo humano? Não acredita nisso? Você não acredita que a pessoa de Deus está vivendo em você? Se você não acredita, eu vou dizer o que você é. Você não é de nada. Não é de nada. Esse Jesus Cristo que enche você e a mim, irmão Vavá, esse Jesus que enche o irmão, o texto 20, o versículo 20 está dizendo que esse Jesus que está enchendo o irmão, ele é poderoso para fazer tudo. Meu irmão, não está dizendo aí? Ele faz até aquilo que você não imagina, até aquilo que você não pede, e principalmente o que você não pede, porque o que você pede, algumas vezes você pede errado. Então, irmãos, que isso? Eu estou pregando o Evangelho. Estou pregando o Evangelho para os irmãos. Olha esse texto aqui de 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4. Leia bem alto aí, irmão. Vai falar do Evangelho. O mesmo Evangelho que eu estou pregando. O Evangelho da nossa morte, nossa ressurreição e de Deus em nós. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o vou tenho anunciado, se não é que cresces em vão, porque primeiramente peguei e também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você percebeu o que Paulo está fazendo nesses 4 versículos, irmãos? Você viu o que Paulo está fazendo aí? Se você não percebeu o que Paulo está fazendo, eu vou dizer para os irmãos o que Paulo está fazendo. Ele está repetindo o Evangelho. Ele está repetindo o Evangelho. Ele está dizendo: olha, eu estou pregando de novo para vocês. Olha, eu estou falando de novo. Eu estou pregando de novo. Eu estou anunciando de novo o Evangelho. Paulo está repetindo. Agora eu pergunto, irmãos, por que Paulo está repetindo? Por que Paulo está repetindo o Evangelho? Tem gente que não gosta de repetição. Tem gente que não gosta. Por que Paulo está repetindo o Evangelho? Será que foi por causa de um erro teológico? Paulo descobriu: olha, tem um erro teológico lá, eu tenho que repetir para acertar. Será que foi, irmãos, que quando ele pregou da primeira vez, ele esqueceu alguma coisa importante? Que ele deveria ter falado, não falou? Será que Paulo está repetindo o Evangelho porque ele descobriu algo interessante? Algo, como diz aí os jovens, maneiro, e que ele tinha que agora adicionar isso ao Evangelho? Ou será porque foi porque ninguém creu? Eu preguei e ninguém creu, então tem que pregar de novo. Ou foi porque Paulo era um imbecil, não tinha bagagem suficiente, Paulo não tinha assunto, ele não tinha muito o que falar, ele era fraquinho, ele não sabia muito, ele não conhecia muito. Será que é por causa disso, irmãos? Não, não é por nenhuma dessas razões. Sabe por que ele repetiu o Evangelho? Sabe por quê? Apenas pelo fato de ser o Evangelho. Porque o Evangelho requer que seja só Ele e nada mais. Irmãos, Paulo pregava o Evangelho constantemente. O Evangelho era tudo para Paulo. Então, era assim: quando as pessoas precisavam saber como serem salvas, o que Paulo fazia, irmãos?
pregar o Evangelho. E para aquelas pessoas que já tinham ouvido, que já tinham crido, que já sabiam como ser salvas, o que Paulo pregava? Ele pregava o Evangelho. Sabe o que? Verso 2, verso 1 de 1 Coríntios 15. Irmãos, o Evangelho que já nos ensinado, o qual também recebeste, segundo o qual também permaneceste. Você deve marcar. Vocês devem circular. Essa expressão final do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que eu já vos tenho anunciado. Todas as vezes que eu vim aqui eu preguei isso, o qual também recebestes, e no qual também, agora você tem que circular, irmão, você tem que marcar, também permaneceis. Você permanece no Evangelho? Ou já não permanece mais? Você continua no Evangelho? Você quer ouvir o Evangelho? Você fica contente quando eu falo o Evangelho aqui? Ou dói os seus ouvidos? Ou lhe cansa? Irmãos, quando o povo precisava de ser salvo, irmão Vavá, Paulo pregava o Evangelho. Quando o povo precisava de santidade, ele pregava o Evangelho. Quando os filhos precisavam obedecer aos pais, ele pregava o Evangelho. Quando as mulheres deveriam ser mais mulheres com seus maridos, ele pregava o Evangelho. Porque o Evangelho cobria todos os assuntos de qual até hoje, irmãos. Você sabe o que é a eternidade? Sabe o que é a eternidade? Você tem noção do que é eternidade? É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Você vai entender já porque eu estou dizendo isso. Eu quero dizer para vocês que as pessoas, de maneira geral, na igreja e fora da igreja, tem uma tendência muito grande de se enfadar com as coisas conforme o tempo vai passando. Por isso você vai entender a eternidade daqui a um pouco. O seu carro está bom ainda, mas você disse: eu vou trocar o carro. Aí você vai e troca o carro. Por que você trocou o carro? Eu não sei. No fundo, irmão, por que você trocou o carro? É porque eu tenho dinheiro para torrar. Então torre seu dinheiro. Você trocou o carro porque você está enfadado do carro. Você enfadou dele. Aí você olha para a pintura da casa. Está boa a pintura da casa. Está boa, não tem rachados. Você olha para toda a casa. Poxa vida, eu vou trocar. Vou pintar de novo. Vou pintar outra cor. Sabe por que você fez isso? Você enfadou da pintura. Tem gente que enfada toda mulher. Troca. E a mulher de marido e troca. Namorado enfada da namorada com o tempo. O cara não casa, é sacana. Ele fica no lenga-lenga o resto da vida. Aí ele se cansa, ele se enfada, ele troca. Eternidade é muito tempo. Você tem que ter noção disso. Porque lá no céu, se você, não sei se os irmãos já leram um texto do qual Jesus falou que o reino de Deus é tomado por força. Já leram? Não precisa ser lido agora. Está em Mateus 11, 12. Não precisa ser lido. Ele diz que o reino de Deus é pegado, é tomado por grande esforço, por violência. Aí as pessoas dizem: está vendo? Eu tenho que fazer obras, eu tenho que se esforçar. Não é isso não, irmãos. Eu estou dizendo o seguinte: tomar o reino de Deus por força é o seguinte: você tem que agarrar o evangelho com ganância tremenda. Você tem que segurar Jesus Cristo com força, irmãos. Agarrar nele furiosamente. E se você não fez isso no evangelho, se você não segurou o evangelho, se você não segurou Cristo com grande fúria, se o evangelho não é a razão para você, se não é onde você se alegra, onde você tem prazer, você pode passar algumas eras, um tempo brincando junto aos portões de pérolas da cidade de Deus,
da Nova Jerusalém no céu, coisa fantástica. Você vai ficar brincando, se alegrando, se empolgando. Depois você vai se enfadar daqueles perdão de pérolas. Aí você pode brincar nas ruas de ouro. Não fala que tem rua de ouro lá, Marta? Não fala que tem rua de ouro? Você pode ficar brincando. Vai para lá, vai para cá, pode deslizar, pode ir para lá. Porque se é ouro, certo, é liso, né? Você vai e volta. Aí você, com o tempo, você vai se enfadar daquele ouro. O céu inteiro você vai se enfadar do céu. Mas, irmãos, eu quero dizer que o que vai nos manter, presta atenção, para ver se vocês gostam um pouquinho mais do Evangelho. O que vai nos manter a eternidade toda, sabe o que é? É Jesus Cristo e o Evangelho dele. A cada instante a pessoa de Cristo vai ser um pouco mais revelada para nós, um pouco mais revelado disso que está sendo revelado agora, a obra do Calvário. E é a pessoa de Cristo e é a obra do Calvário que ele fez por nós que vai fazer brotar cada dia alegria perene. Esse é o sentido, irmãos. Esse é o sentido. Esse é o sentido. O que vai nos manter lá no céu, irmãos, não é o nosso novo corpo, não é uma prosperidade material, não é a inexistência de doenças, dores e lágrimas. O que vai nos manter lá é o Evangelho, é o Cordeiro, é Jesus Cristo, irmãos. Vê se você entenda isso. O que nós precisamos aqui na igreja? Nós precisamos de Jesus, do Evangelho e nada mais. Olha, eu vou ter certeza que vocês nasceram de novo. Alguém perguntar, você tem certeza que aqueles irmãos que estão na igreja nasceram de novo? E eu vou responder para eles que eu tenho certeza que vocês nasceram de novo. Mas por que eu tenho certeza que vocês nasceram de novo? E por que eu tenho certeza que vocês não nasceram de novo? Vou dizer para os irmãos, quando é que eu vou ter certeza que nós nascemos de novo? Sabe quando é? Quando você não quiser mais nada, além de Jesus e do Evangelho. Quando você dizer assim, olha, basta para mim, é muito para mim. Aí eu vou ter certeza que você nasceu de novo. E quando um desses pregadores, desses gaiatos, que anda nas igrejas, os paraquedistas, que descem em qualquer lugar sem ser chamado, os homens dos balões, das bexigas que caem em qualquer lugar, os intrusos que chegar para você, se é que você nasce de novo, se não for, se você quiser, você pode ficar com eles. Mas e quiser te encantar com outra coisa que não é Cristo, que quiser encantar você com curas ou com qualquer outra coisa, você diz para ele, meu amigo, fala para ele, você é falso profeta. Rapaz, você quer me encantar com outras coisas que não seja Jesus? Você está pensando que o pão da vida não basta? Não é suficiente para nós? Eu vou dizer para os irmãos, eu preferiria ficar no inferno com Cristo a prosperar no céu sem Ele. Não dá, irmãos. Irmãos, quando a gente conhece o Evangelho, o Evangelho, quando a gente conhece, mesmo, quando a gente descobre o que é o Evangelho, de verdade, a gente começa a fazer o quê? Refugar tudo. Rapaz, você ficou exibido, hein? Você está refugando tudo. Não foi o que Paulo fez? Não foi o que Paulo fez? Quando ele descobriu Jesus crucificado, que morreu com Cristo, o que ele falou? Refuto tudo por esterco. Está tudo refugado para mim. Tudo refugado para mim. Eu não prometo nada além do Evangelho de Cristo. Se você quiser vir ouvir, é isso. Se não quiser, é isso. Eu não prometo nada além disso, porque nem Deus tem. Porque eu estou falando para os irmãos o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? A gente canta aqui, mas no YouTube está cheio desse cântico aqui. E os caras, rapaz, faz uma festa cantando esse cântico aqui. E de fato o cântico é Novo Nascimento.
De fato, o cântico é evangelho. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. É o evangelho. Mas eu pergunto para os irmãos: verdadeiramente livre de quê? De quê? O Evangelho de João 8, versículo 32, o 34 e o 36. Só os 3 versículos. Para a gente começar aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu Jesus: verdade, verdade, todo aquele que comete pecado é servo de pecado. Ora, o servo supõe o filho de verdade, verdadeiramente. Veja como Jesus é singelo demais e profundo demais. De um lado é profundo demais, do outro lado é singelo demais. Jesus não fica enrolando. Ele disse assim: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ficar livres. Ué, se nós conhecemos a verdade, vamos ficar livres? Mas livre de quê, Senhor? Aí ele disse: quem comete o pecado é escravo do pecado. Então quem conhece a verdade tem que ficar livre do pecado. Mas quem vai fazer isso, Senhor? Quem é essa verdade? Aí ele disse assim: e conhecer, como é que é? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, se você ler esse texto, você vai entender muita coisa. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que libertação que não trata do pecado de maneira séria não é a libertação de Jesus. Viu? Esse povo aí do capítulo 8 era um povo escravo do pecado e acreditavam que eram livres. Isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Vocês vão ler o capítulo, vocês vão ler o texto, vocês vão ver que eles eram escravos do pecado, mas eles acreditavam que eram livres. Como muita gente hoje. Como muita gente afirma que são livres, mas olham para a libertação do Filho de Deus de maneira superficial, de maneira liviana e com escárnio. E com escárnio. Porque quando você vive no pecado, você é um escarnecedor do Filho de Deus, aquele que nos liberta. Tem essa historinha aqui que já contei para os irmãos, vou contar de novo. 2 marinheiros desceram do navio num barco e foram para o cais. Lá no cais eles amarraram, era uma canoa, o navio ficou mais longe do rio e eles foram lá no cais, foram de canoa, 2 marinheiros amarraram a canoa em um tronco que havia no cais. A canoa ficou lá nas águas, amarrada na corda, no mais raso. E eles foram para uma taberna próxima e beberam vinho, beberam, farrearam, beberam, e para a noite passou. E quando era de madrugada, eles foram embora para o barco. E eles chegaram lá, entraram nas canoas, um do lado do outro, travadas as 4 rodas, e começaram a remar. E eles remavam e cantavam. Você sabe como é bêbado alegre. Eles cantavam, cantarolavam, coisa boa, e cantaram a noite inteira, remaram o resto da noite, rodopiaram em torno deles mesmos, cansaram e dormiram. Quando foi no outro dia, acordaram. Aí eles viram o que tinha acontecido. Eles nos amarraram na canoa, a canoa ficou amarrada, eles ficaram remando. Não adiantou cantarolar, não adiantou esforço, remar, eles estavam presos, como muita gente hoje. Vem para a igreja cantarolar, isso se esforça, prega o evangelho, faz um monte de coisa, estão amarrados ao pecado, são escravos. Eu estou dizendo isso, irmãos, não é, sabe por quê? Nós estamos em pouco aqui, tem mais irmãos que não vieram, mas eu quero dizer para os irmãos, eu não quero machucar ninguém, Deus me livre, não é isso, irmão, mas existe boas chances de que isso esteja acontecendo com alguns de nós aqui. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu não quero que nenhum de nós, começando comigo, sejamos esses marinheiros, escravo pensando que é livre.
Irmãos, isso é uma realidade na nossa vida viva? É uma experiência viva? Note, irmãos, que eu não estou dizendo, isso é verdade para você? É verdade até para o diabo, irmão. Você vai dizer, é verdade para mim. É tudo verdade. Eu tenho certeza que os irmãos aqui, os que não vieram, é verdade. É tudo verdade. Mas é verdade. Parabéns para você. É verdade também para o demônio. Eu estou perguntando se é experiência. Se é experiência na nossa vida. Amém, irmãos?